Estamos de volta com a entrevista com o candidato ao Senado pelo PCB. Nosso convidado de hoje, Danúbio Aguiar, que está respondendo a perguntas do jornalista, da sociedade civil organizada. E agora também neste bloco a participação dos estudantes universitários da Faculdade Maurício de Nassau. Rapidamente apresentá-los, a Luana Cruz. Luana Cruz, estudante do curso de jornalismo da Faculdade Maurício de Nassau. O Zeike Lucena, estudante do curso de publicidade da Faculdade Maurício de Nassau. E o Roberto Henrique, estudante do curso de jornalismo também da Faculdade Maurício de Nassau. Eu vou começar com a Luana. Tua pergunta. Boa noite, Luana. Boa noite a todos presentes. Boa noite, Danúbio. Eu gostaria de saber, durante anos, nós brasileiros acompanhamos um eixo migratório no eixo Nordeste e Sudeste. E agora os investimentos feitos em swaps possibilitaram inverter esse eixo. O que fazer, principalmente para os jovens nordestinos, ocuparem essas vagas e não mais ficarem com as vagas de subempregos? Me desculpe, eu estava desatento à sua... Poderia repetir? Claro. Eu agradeço, peço mil desculpas, porque Tudo o tempo bem. é ouro agora. Durante anos, nós acompanhamos o eixo migratório Nordeste e Sudeste, e principalmente os nordestinos em busca de subempregos. E os investimentos agora feitos em swaps possibilitaram esse eixo inverter. Então, o que fazer para que os jovens, principalmente os nordestinos, possam ocupar as vagas de empregos disponibilizadas agora em swap, e principalmente os empregos e não os subempregos? Estudar, estudar e estudar. Não tem outra saída. Não tem outra saída porque este país passou por uma ruptura na sua educação com o golpe militar de 64, que foi o marco marcial da marcha, foi um marco marcial da marcha para matar estudantes na praça, como o meu irmão, como o Manuel Lisboa, como o companheiro aqui de Olinda, que até hoje a família ainda espera o seu regresso. Enfim, houve uma ruptura de expulsão dos professores, o fechamento de faculdades, o fechamento de cursos de sociologia, de curso de jornalismo, de curso de sociólogos, e os cientistas ganharam o mundo. E outros se tornaram até cientistas, e o país ficou sem educação. Ou seja, houve uma ruptura, os jovens passaram a ser alienados com propagandas absurdas, como dê ouro para o bem do Brasil, e coisas dessa natureza, salve a seleção, e coisas assim e assado. Sabe o que acontece? Os estudantes estão sem estudar. Se não fosse a internet e o esforço dos professores, mais mal pagos, eu acho, do planeta são os professores brasileiros. Não tem saída, é só os estudantes procurar as escolas, por mais ruim que ela seja, ele ainda terá uma situação. E nós, se tivermos no Senado, sem dúvida nenhuma, teremos que provocar mais desenvolvimento do SENAC, do SENAI, das escolas técnicas, enfim, todos os sistemas. Porque essa questão migratória não é uma questão de falta de emprego, é uma questão de competência. Roberto Henrique pode falar? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a você em casa, todos os convidados, boa noite. E parabéns, Pedro, pela iniciativa. Acho que o eleitor agradece isso. Pegando um gancho na fala do candidato, já que ele falou dos professores, eu tenho uma pergunta e uma dúvida também em relação à educação. Se não falha a memória, candidato, gostaria que o candidato explicasse e respondesse. O piso salarial dos professores aqui em Pernambuco é o mais baixo do Brasil. O candidato, se eleito, o que fará para reverter esse vergonhoso ranking, já que o piso salarial de Pernambuco, infelizmente, é o pior? Se eleito, o que o candidato vai fazer pelos professores, já que educação é prioridade em qualquer governo? Eu deixei bem claro aqui, não falei nem em saúde, porque hoje qualquer prioridade fala em saúde, educação, transporte, etc. Educação é fundamental. E o que se tem que fazer é a escola pública gratuita, de qualidade. E isso existe em Cuba,
existe na Inglaterra, existe em todo canto. Até no próprio Estados Unidos, que é um país que mata mais gente, já fez 108 guerras, ou mais, 110 guerras, ou 12, não sei, da Segunda Guerra Mundial para cá. Então, é o maior índice de suicídio, se falou aqui, da juventude. A juventude é a salvação de qualquer pátria. Precisamos educar nossos jovens de forma adequada. O que existe são empresas e mais empresas tomando conta da educação e o Estado, como responsabilidade da saúde e da educação, abrindo as portas para, inclusive, empresas internacionais da educação. Isso é o fim da picada, Paulo. Zeike Lucena, pode falar, Paulo. Zeike? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite à bancada. Candidato, eu queria perguntar a você, fazer uma pergunta que todo mundo mexe com todo o imaginário social. O que faz um senador? O senador atrapalha um pouco a vida do país. Vejam vocês que nós estamos diante de um quadro que 5 ou 6 elementos que estão lá, elementos. Passa a semana a partir da segunda-feira, parece, não sei qual é o dia que ele chega lá, se é quarta e volta na sexta. E Pedro Paulo deve saber isso, que vive voando aí com problemas da empresa dele. Esses senadores, eles saem daqui. É rara vez que eu não vou no aeroporto de Recife para não ver ou um entrando ou outro saindo. É a extinção desse Senado. Isso, evidentemente, numa parte mais alongada, mais distante. Mas, inicialmente, é o Estado unicameral. É só a Câmara. Para quê? Entendeu? Quanto se gasta de avião? Você sabe quanto é que custa um elevador do Senado? Essa gráfica do Senado é uma usina de destruição da moeda nacional. Eu nunca vi a moeda que era para ser aplicada na educação, é aplicar em manutenção daquela usina, aquele desastre, aquele incêndio. Você olhar para a fábrica, você olhar a Câmara e o Senado, você verifica que ela parece mesmo com a fábrica de corrupção. Vamos lá, mais uma rodada rapidinha aqui de pergunta com a sociedade civil organizada. Marco Antônio, sua pergunta, vamos lá. A minha pergunta é, senhor Danúbio, o senhor, em sua jornada, enfrentou muitas lutas, perdeu entes queridos, né? Então, o senhor, candidato ao Senado, como o senhor enxerga, né, a sociedade civil organizada e quais são a proposta que o senhor tem para fomentar esses trabalhos de formiguinha que as ONGs têm? O fomento dessa jornada que você acaba de expor aí é o caminho do socialismo. Está aqui no livrinho da gente. Se vocês puderem adquirir depois, poderão verificar. O caminho é o socialismo. Não existe outra saída para a humanidade. É o caminho do socialismo. E, indo por aí, nós conseguimos, sim, suplantar todos esses problemas, sem dúvida. Esse é o eixo. Este é o eixo da política, sem dúvida. Mais uma pergunta. Altair Leal. Vamos lá, Altair, você. Eu vou ser bem simples, vou direto, né? O senhor tem uma proposta para a cultura, caso seja eleito? Tem sim. Essa é a pergunta mais gratificante que você podia fazer essa noite. Que é a liberalização, a libertação dos artistas. Não haver essa forma coercitiva que o Estado impõe aos artistas. Quando eu digo forma coercitiva, é matando os artistas de fome. Os cordelistas já não ocupam mais as praças, quando muito conseguem uma banca de revista para vender o seu folheto. Você quiser folheto bom, em quantidade, você só pode ir em 2 lugares, praticamente, em Recife, que é divulgado por